boa noite, irmãos, a todos que nos assistem através deste canal. Salmo 145, os 3 primeiros versículos diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Então, convido a todos neste momento para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque só Ele é digno. Amém? E também estarmos prestando atenção na palavra do Senhor, que vai ser lida e explicada. Um ótimo culto para todos nós. Olá, irmãos da nossa querida igreja. Hoje quero trazer um versículo para refletirmos que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, vamos orar? Senhor Deus, Tu és o motivo da minha alegria. Ainda que os dias tristes venham ao meu coração, se alegrará na salvação maravilhosa que Cristo conquistou por mim. Ajuda-me a não me tornar amargurado, nem descontente como os que não Te conhecem, mas capacita-me a ser uma luz irradiando paz, amor e alegria
verdadeira que vem do Senhor. A tua alegria me fortalece hoje e sempre. É o que te peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Mais uma vez estaremos nessa noite juntos para meditarmos num texto das Escrituras. E antes de entrar no texto, eu queria fazer uma breve introdução para deixar bem claro qual que é o objetivo dessa ministração nessa noite. Meus irmãos, de maneira geral, o Evangelho, segundo as Escrituras, é definido como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, então, irmãos, a finalidade última do Evangelho, a finalidade primaz da pregação, a finalidade principal é transmitir a mensagem que leve o pecador a ser salvo através do conhecimento das Escrituras, conhecimento do Evangelho de Cristo.
Sim, este é o principal objetivo das Escrituras. Mas além da salvação, existem outras observações, outros conselhos, outros ensinamentos que podem promover um bem-estar muito grande para os crentes aqui na Terra. A salvação, sem dúvida alguma, é o maior deles. Mas depois da salvação existem outros ensinamentos que nós podemos tomar posse e viver uma vida mais abençoada aqui ainda na Terra. E muitos crentes não se apropriam das bênçãos de Deus que são ensinadas nas Escrituras. Bem, o que eu estou querendo dizer e afirmar é que depois da salvação existem outras coisas boas que Deus deixou escrito para benefício da humanidade, para benefício dos crentes. Existem outras coisas que o crente pode desfrutar ainda nesta vida terrena, nesta vida presente. Sim, um dia teremos uma bênção maior e completa e plena, que é viver com Cristo eternamente quando Ele nos levar para morar junto com Ele. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós podemos aqui nesta vida ainda desfrutar de coisas que o Senhor tem deixado para nós. Bem, o tema que eu escolhi hoje, irmãos, tem a ver com essa afirmação. Depois da salvação, Deus tem outras coisas, outros conselhos que, se seguidos e praticados, vão promover melhor bem-estar para nós com toda certeza. Tem a ver com esta afirmação, com essa introdução que fiz. Esse texto de Lucas que eu escolhi, existem dois outros evangelhos. Ele também está lá no Evangelho de Mateus no capítulo 7 e está lá em Marcos no capítulo 4. Ele se repete em Lucas. Eu escolhi Lucas porque Lucas ele completa, é mais completa a informação e o texto é melhor explicado. Então nós vamos ler o texto agora, desses dois ensinos que eu escolhi, para que nós possamos viver e desfrutar das bênçãos de Deus e ter uma vida melhor aqui na terra. Se encontra então em Lucas, no capítulo 6, versos 37 e 38, que eu vou ler a seguir. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Daí ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Bem, irmãos, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. A todo momento nós estamos deparando com isso. Julgar aos outros, criticar aos outros, emitir opinião a respeito dos outros. A todo momento nos deparamos com esse assunto. E é difícil que alguém escape desse tema numa semana, por exemplo. Dificilmente escapará num dia. Mas numa semana é quase impossível que alguém não se depare com esse texto. Com os conceitos expostos nesse texto. Não é um tema difícil de ser entendido, mas com certeza é um tema muito polemizado e com alguma frequência é um tema mal interpretado. Ou com outras frequências usado indevidamente. Isso faz com que nós, os cristãos, deixemos de viver aqui e agora uma vida menos turbulenta, uma vida mais abençoada, uma vida com menos problemas e uma vida com menos embaraços. Então o que eu pretendo expor aos irmãos é que a gente trabalhe um texto em que a prática e o entendimento desse texto pode promover bem-estar na vida dos crentes, na vida daqueles que seguem os conselhos de Deus. Apesar da escolha de apenas esses dois versos, no capítulo 6, que é um capítulo muito interessante, é de extrema importância que entendamos o que diz as Escrituras, nesses dois versos escolhidos. Se nós olharmos para o título do capítulo 6, não vamos ler o capítulo 6, apenas versos 7 e 38, mas o título do capítulo 6, na minha Bíblia que eu utilizei, uma Almeida corrigida, o título é assim, dito, Amor aos inimigos. Com um título desse já dá para ter uma dimensão do que trata esse texto. É um título que não atrai a ninguém. Amar a inimigos. Amar a inimigos é uma coisa que as pessoas querem se debater com ele. Mas se está aqui, a gente tem que entender o porquê está aqui. Então esses dois textos que eu escolhi, verso 37 e verso 38, que estão contidos no capítulo 6, ele traz um subtítulo. O 37 e o 38 tem outro subtítulo, que fazem parte desse tema geral.
Esse subtítulo é Juízo Temerário. Poxa, mas alguém pode estar perguntando, mas o que tem a ver juízo temerário com poder ter uma vida mais abençoada aqui na Terra? O que eu estou deixando bem claro, o que eu quero nesse momento, irmãos, é que juntos nos entendemos qual que é a recomendação que Jesus deixou através deste texto, desta escritura. Como é que nós possamos lidar com isso? O que nós vamos fazer com esse texto para entender e viver uma vida melhor? Viver nesta vida, ao menos em parte, não na totalidade, mas nesta vida viver momentos melhores. Meu objetivo é entender o que está reservado para nós nesse texto, para que, pelo menos em parte, nossa vida nós vivemos bem. Comecemos a desfrutar aqui na Terra daquilo que desfrutaremos na sua totalidade, na sua plenitude nos céus. Bom, eu dividi o tema em 2 partes, são 2 versos, então apenas 2 partes. A primeira se encontra no verso 37, que nós já lemos, e o título que eu vou dar, não poderia ser outro, é Não julgar aos outros. Podemos iniciar aqui com uma pergunta. O que é julgamento? Julgamento, nos dicionários que eu encontrei, significa juízo e sentença. É uma linguagem de tribunal. É uma linguagem judicial. Julgamento, sentença. E nesse texto, o que significa então não julgueis? Talvez uma boa resposta seja evite motivos para julgar. Uma outra possível resposta é evite juízo rigoroso. Ou ainda uma terceira resposta, não tente fazer o papel de Deus, determinando qual é a posição final que queremos dar aos outros diante do Criador. Afinal, irmãos, ao homem não foi dado o direito nem a outorga, nem a prerrogativa de julgar ninguém. Não, nós não temos essa autoridade, não temos autorização de ninguém para isso. Só Deus é quem pode julgar, porque Deus é sábio e Ele vai julgar com sabedoria. É preciso também deixar nesta premissa bem claro que esse texto nada tem a ver com Jesus proibindo a administração de justiça humana, da justiça dos tribunais, da justiça da corte. Não, Jesus não está proibindo nada disso. A corte humana, os tribunais humanos são lícitos, as pessoas ali colocadas estão sob o direito de realizar justiça. Jesus não está proibindo que a justiça humana seja executada sobre as ações erradas dos homens. Esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto dizendo que nós, que não somos juízes, nós que não somos Deus, não devemos julgar os outros. Bem, o que o ensino do Novo Testamento nos permite fazer, logo então não é julgar, mas o que ele nos permite é fazer uma admoestação. E a admoestação não tem nada a ver com julgamento. A admoestação significa que nós possamos dar uma leve advertência, com amor, com uma atitude de coração, para os irmãos, para os outros, a fim de levantá-los, a fim de abençoá-los, a fim de ajudá-los, não a fim de condená-los. Julgar não temos autorização. Admoestar na palavra com amor, isso é possível. Bem, o contexto aqui claramente, irmãos, está fazendo referência aos religiosos da época, que não tinha nenhuma caridade, nenhum amor, nenhum perdão para com os outros. Porque os outros eram pecadores, eles não se achavam pecadores. Então Jesus está fazendo uma advertência aos religiosos da época dele. E Jesus também deixa bem claro nesse texto que deve-se evitar a condenação dos outros, não julgar e não condenar. Não só não julgar, porque é possível julgar e é possível também condenar os outros. Jesus deixa claro que os dois não devem ser papel nem deve ser prática do crente. O que Jesus está falando aqui é da coisa mais comum, das coisas que mais acontecem a todo momento no dia a dia. Não somente na época dele, mas também na nossa. E a prática é essa, das pessoas tomarem para si o direito de querer criticar e condenar o próximo. As pessoas acham que têm o direito de fazer isso. Jesus não aprovou isso de forma alguma. Não só aprovou, como ele vai além. Ele alerta que aquele que pratica essas ações
provocará uma reação contrária, de encontro à pessoa que produz esse tipo de coisa. Ele diz: se você julgar, vai ser julgado. Se você condenar, vai ser condenado. Mas ainda bem que ele finaliza o texto dizendo assim: mas se você soltar, você também será solto. O texto não tem uma conotação negativa, ele tem uma conotação interessante, de advertência, de ensino, para que nós pratiquemos algumas coisas e tenhamos como reação outras coisas. Se julgar, vai ser julgado. Se condenar, vai ser julgado. Mas se soltar, se tiver atitude de coração, de perdão, de ajuda, a possibilidade de que você também tenha atitude do coração dos outros em nos perdoar e perdoar a gente, em não nos condenar, aumenta em muito. Tá? Então, essa prática das pessoas tomarem para si o direito de criticar e condenar o próximo não é uma atitude que Deus aprova. É uma atitude em que Jesus jamais pode participar, ele não abençoa, ele não participa desse tipo de coisa. Além de provocar reações, além de garantir que quem faz isso vai ter reações contrárias. Bom, esse texto, sereis julgados, não é uma certeza muito clara dessa expressão nas Escrituras. Se ela se refere ao tempo presente, a hoje, não vou ser julgado hoje pelos outros, pelos homens, ou se é uma ação futura, vou ser julgado futuramente por Deus. Pode ser as duas coisas. Quem julga poderá ser julgado por Deus no futuro e poderá ser julgado pelos homens no tempo presente. Pode ser as duas coisas. Mas uma coisa é muito evidente, que se nós formos severos com os outros, outros serão severos conosco. E receberemos a paga na mesma moeda. Será que isso é interessante para nós? Vou julgar, sabendo que vou receber a paga na mesma moeda. O texto está apontando claramente. Não façam isso para não receber isso. Façam isso para receber isso. Não julguem para não ser julgado. Não condenem para não ser condenado. Solte, perdoe, doe, para que os outros te soltem, te perdoem e te doem também. Irmãos, vamos ser bem claros e sinceros conosco mesmo. É bem provável que se os outros orarem bem para nós, encontrarão certamente alguns motivos para nos condenar. Afinal, pode ser que nós tenhamos um telhado de vidro. Atiramos uma pedra no telhado do outro, daqui a pouco outro atira uma pedra no nosso telhado também. E nesse caso ambos se quebram, como diz o ditado popular. A prática, irmãos, em julgar os outros, convida os outros para nos julgar também. Além disso, convida também a Deus para nos julgar. Nós achamos que isso é certo, os outros também podem ter direito, e muito mais Deus. Acho que essa não é uma escolha sábia, julgar os outros. Mas se olhar bem para o texto, a mensagem não é negativa, como parece. Porque o verso finaliza com a afirmação de que todo aquele que tem uma atitude de coração em perdoar, é perdoado. Fique bem claro aqui que perdoado e perdão não é salvo, não salvo. Salvação é outra coisa. Salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Aqui é perdão, perdão mesmo. Acepção da palavra. É claro, irmãos, um cristão que já foi perdoado e aceito por Deus, ele tem seu coração transformado em um coração perdoador. E muito embora nós jamais consigamos perdoar alguém como Jesus perdoa, por óbvio, nós podemos perdoar com uma atitude aberta, com uma atitude de coração. Nós podemos perdoar mesmo sem ser um perdão perfeito com o perdão de Jesus. O convite aqui é para perdoar, com a finalidade de ser perdoado. A finalidade aqui é de não julgar, para que nós não sejamos julgados. De não condenar para não ser condenado. Mateus, no capítulo 6, afirma que para aqueles que fazem o certo e têm uma atitude de coração e perdoam ao invés de condenar, os outros homens terão muito mais facilidade também em não nos condenar e a nos perdoar. Então fica aqui o primeiro ensino de Jesus, verso 37. Para que não passemos por tribulações movidas
indiretamente por nós. Fazemos um monte de coisa, falamos um monte de coisa dos outros, depois sofremos do mesmo mal e às vezes não sabemos por quê. Se não fizermos isto, os outros também não poderão nos julgar. Se nós não julgarmos aos outros, é muito provável que os outros também não vão nos julgar. Se não condenarmos os outros, é muito provável que os outros também não vão condenar. O interessante é aqui, irmãos, que isso aqui não é uma regra, nem é um mandamento, nem é uma ordem a ser seguida. Isso não é uma regra para ser obedecida. Isso aqui é um conselho. Não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Jesus está querendo ensinar aqui é que isso está sob o nosso controle. Já que nós somos perdoados e aceitos por Cristo, nós temos um coração perdoador, um coração aberto, um coração cheio de perdão, de não julgamento e de não condenação. E fazendo isso, nós não sofreremos as retaliações pertinentes à nossa ação. Ou seja, se nós fizermos uma ação negativa, vamos colher uma ação negativa. Já basta, irmãos, as agruras que nós temos na vida, que advém da vida mesmo, das coisas, das situações que todos nós passamos. Mas nós podemos ficar livres dessas. Algumas não estão no nosso controle, mas essa está. Se eu tiver essa atitude, se eu plantar esse tipo de coisa, eu vou colher esse tipo de coisa. Se a coisa é ruim, eu colho coisa ruim. Se a coisa é boa, eu colho coisa boa. Aqui está uma oportunidade para que nós possamos viver aqui na Terra momentos de menos problema, menos dificuldades e menos sofrimentos. Como? Não julgando e não condenando aos outros. Bem, esse é o versículo 37, nos ensina essa primeira lição. No verso 38, é a segunda divisão do texto que eu escolhi, ele é uma sequência do verso 37. Quando o texto diz que o homem que foi perdoado por Deus tem um coração aberto. E uma pessoa que tem um coração aberto, um coração pronto, está sempre de prontidão para dar, para doar. Então dar é uma atitude que deve ser uma verdade na vida do cristão. Dar é uma atitude que deve ser uma prática na vida do cristão. E a ação em doar provoca uma reação. Se a ação de julgar provoca uma reação de vai ser julgado, se a ação de condenar provoca uma reação, você também vai ser condenado, a ação de dar também provoca uma reação. Dar, a reação do dar é diferente. E ser-vos-á dado. A reação e a ação do coração de doar provocam uma reação. Ser-vos-á dado. E aqui tem algumas qualidades nesse a ser dado. Vai ser numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu fui pesquisar o que quer dizer isso. Medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Apesar que ela por si só é explicativa, eu queria ver de onde foi tirado isso. Isso aqui, irmãos, foi tirado numa metáfora antiga, que circulava desde os tempos de Jesus e muito tempo antes dele. As pessoas conheciam isso aqui, essa metáfora. Ela foi retirada da forma como os antigos mediam os grãos das colheitas, de tal modo que garantissem o maior volume possível dentro de um padrão de medida, ou seja, uma saca. A saca era uma medida. Como temos hoje uma saca de café, o padrão para as compras internacionais, para as compras de grande quantidade, é 60 quilos. Se fosse uma saca de café naqueles tempos, ia ter 60 quilos e está estufado até a boca, quase estourando. Me sacudida, transbordou, amassou, está no máximo da capacidade. O texto diz que para aquele que dá, será-vos-á dado. Medida nesta base aqui, ó. A medida no máximo de padrão que ela aguenta. Isso foi tirado em uma metáfora. Bom, antes de continuar aqui, é preciso fazer uma ressalva. Não se trata aqui de dar e receber de Deus uma medida maior daquele que se investiu. É bem verdade que Deus tem muito mais para dar do que a nossa, por óbvio. Ele pode dar muito mais. Esse texto não está se tratando de tentar fazer uma moeda de troca com Deus. É aqui que eu digo que esse texto talvez seja mal interpretado.
Ah, eu vou dar uma oferta, eu vou dar um dízimo, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar uma oferta de 100 e se a medida for sacudida, Deus vai me dar 5.000. Aqui não está falando disso. Esse texto não está dizendo isso. Não se trata de fazer uma moeda de troca com Deus. Eu vou dar só porque eu quero receber. Ou do tipo, dou um pouco, quero receber muito. O crente que é perdoado, o crente que tem um coração aberto, uma atitude de coração saudável, ele não dá apenas para receber algo maior em troca. Isso seria antiético. E Deus é um ser extremamente ético. Deus não vai participar desse tipo de coisa. Deus não é um cambista, ele não fica fazendo troca, escambo. Deus não faz negociata. Deus não é banqueiro. Nunca podemos esquecer, irmão, Deus é Deus, não se pode tentar negociar com Deus. Quem dá o tom da coisa é Deus. É Deus e é Jesus. O seu filho que está dizendo nesse texto o tom da coisa. Não é dar no sentido de querer receber um pouquinho para ficar rico. Esse texto não garante absolutamente nada disso. Esse texto está dizendo de perdão, de alegria, de bênção, de falar bem, de não condenar. E receber esse tipo de coisa também em troca. Não se pode tentar negociar com Deus. Deus não aceita. Pode tentar quanto quiser esse texto aqui fazer Deus virar um abençoador financeiro que não vai conseguir. Para recebermos a bênção de Deus prometida nesse texto, de dar e ser-vos-á dado, medida sacudida, transbordante, muito. É necessário que façamos isso com o coração aberto. Eu faço porque eu fui perdoado, eu faço porque meu coração foi transformado. Eu vou doar porque meu coração está alegre. Mas vou doar o que, irmãos? Vou doar perdão. Não vou doar julgamento, vou doar palavras boas, vou doar palavras de vida eterna, vou doar palavras de incentivo, vou palavras que fortaleçam os outros e não destruam os outros. É esse tipo de coisa aqui que está escrito aqui. Nós vamos dar e receberemos medida sacudida e transbordante. Quanto mais a gente ofertar sem reserva para os outros, mais vamos escolher esse tipo de coisa. O texto deixa claro, dar-se-vos-á é para aquele crente que está com o coração livre e aberto para dar. É este que vai receber a medida transbordante, mesmo que ele não tenha dado com esta finalidade. O texto deixa claro, recebemos de volta aquilo que plantamos, ou seja, doa-se um coração alegre, colhe-se muitas doações de corações alegres. Doa-se bons conselhos, recebe-se bons conselhos. Doa-se bênçãos, palavras boas para os outros, colhe-se palavras boas. São estas coisas que podem fazer nossas vidas aqui na Terra mais leves e alegres. Sim, certamente teremos infortúnio, queridos, e tristezas. Nós não temos controle sobre essas coisas, a maioria não temos. Mas sobre essa que está sob o nosso controle, essa nós podemos nos livrar dela e fazer com que nossas vidas sejam mais leves aqui na Terra. Portanto, o conselho é para que doemos alegria, doemos bênçãos sem economia, para recebermos alegria, satisfação e bênçãos também nas nossas vidas. Então, irmãos, já indo para os finalmente aqui na nossa ministração, nossa reflexão, são dois ensinos práticos. E provavelmente ninguém que está nos ouvindo vai passar esta semana sem que esse texto confronte as nossas vidas. Porque ou coisa que nos cerca é essa vontade de falar mal dos outros. Tá, agora nós lemos esse texto e vemos qual que é o conselho que Jesus dá. E o que vamos fazer com isso, irmãos? É aqui que eu queria chegar com os irmãos. Será que é uma boa coisa? Não vou fazer tudo ao contrário. E depois, se eu colher tudo isso aí, minha vida já está ruim, vai ficar pior. Será que essa é uma boa atitude? Eu acho que essa não é uma boa atitude. Isso não é uma atitude de sabedoria. Aqui não é um mandamento. Se você faz isso, ou você está morto. Aqui é um conselho. Quer sofrer menos consequência? Quer colher coisa boa? Planta coisa boa. A orientação é esta. Quer ver uma vida menos tensa? Com menos problemas? Com mais alegria, com mais satisfação? Jesus afirma neste texto, verso 37, não julguem, não condenem, e isso promoverá que os outros também tenham uma atitude de coração com vocês. Verso 38,
Dê aos outros aquilo que você tem. A tua alegria, a tua satisfação, o teu perdão, palavras boas, incentivos, elogios, bons conselhos, palavras de vida eterna. E isto promoverá em que os outros também tenham uma atitude de coração no mesmo sentido para com vocês. Está claro aqui, irmãos. Lei da semeadura. Pois tudo aquilo que o homem plantar é isso mesmo que ele vai colher. Nós vamos colher na proporção daquilo que plantamos. E para finalizar, irmãos, é Jesus que está dizendo isso no texto. E para estas atitudes, atitudes do coração, para essas atitudes, certamente, essas Deus vai se movimentar para fazer acontecer. Porque é Ele que está garantindo isso aqui. A palavra dele que está escrita. Para essas atitudes, Deus vai se movimentar e vai trabalhar para fazer cumprir a sua palavra que está escrita nesses 2 versos. Queremos ter uma vida abençoada? A despeito dos problemas que vamos ter de outras ordens, isso é natural, infelizmente, nas nossas vidas. No mundo teremos aflições, mas tem algumas que nós podemos nos livrar dela por nós mesmos, só seguindo o conselho de Deus. Que esta palavra, irmão, seja uma grande bênção para todos os ouvintes e que todos nós possamos ver uma vida menos tensa, menos problemática, com mais satisfação, com mais alegria e mais abençoada. Para que a comunidade de Moriá seja uma comunidade cada vez mais abençoada, melhor, e que distribua a sua alegria e as suas bênçãos para os demais irmãos, para a comunidade e para aqueles que nos cercam. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite e que a palavra de Deus possa frutificar no nosso coração, no coração de cada um, produzindo aquilo que ela prometeu que pode produzir. Graça e paz a todos. Boa noite, irmãos. És meu pastor e